Olá, tudo bem? Fala, Senhor, hora da palavra, hora de ouvir a voz de Deus. Como lhe é agradável ouvir a voz de Deus? Olha que privilégio que eu tenho. Os passarinhos estão cantando aqui, eu creio que você está ouvindo aí. Tenha um lugar especial para ter comunhão com Deus. Bora lá? Quinto tema, estamos aqui chegando no nosso quinto dia desta série Reavivamento, Reforma, Missão. Esta foi a experiência dos discípulos no passado, na igreja primitiva. Esta precisa ser a experiência da igreja, do povo de Deus, do remanescente nos últimos dias. Então, o tema de hoje, os discípulos dos últimos dias. Quem são estes? Seria, você faz parte deste grupo? Quer você fazer parte? Quer você ter esta experiência dos discípulos fiéis dos últimos dias? Bora lá então para o tema João, capítulo 17, verso 1. Hoje é a primeira parte, os discípulos dos últimos dias, parte 1. Amanhã, parte 2 e sábado, parte 3. João, capítulo 17, o versículo 20. O capítulo 17 de João é a intercessão de Cristo por seus discípulos naquele momento. E agora no versículo 20, na sua oração, olha por quem Jesus ora, por quem ele intercede. Eu não rogo somente por estes daquele momento, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. Então, através do Evangelho, da palavra de Deus ao longo da história, surgiriam novos discípulos, seguidores de Jesus. E aqui, então, nós temos uma oração profética para os últimos dias. E Apocalipse capítulo 18, verso 1, diz que a terra ficaria, a profecia é que a terra ficaria cheia da glória de Deus. A terra ficou cheia da glória de Deus na época dos discípulos, porque eles foram tomados pelo Espírito Santo, eles foram batizados pela presença do Espírito Santo no coração. Então o mundo contemplou o caráter de Cristo e contemplou o Evangelho de Cristo proclamado pela boca, pelo coração, pela alma dos discípulos. Nos últimos dias não pode ser diferente. Sabe por quê? Porque nos últimos dias o nosso clamor é pela chuva serôdia. Nós temos os efeitos da chuva temporã ao crermos no Evangelho, ao recebermos o Evangelho. E é por isso que nós precisamos buscar diariamente o Espírito Santo, porque é o Espírito Santo o efeito da chuva temporã que vai proporcionar para nós recebermos a chuva serôdia. Se você quiser entender um pouquinho, naqueles 10 dias de busca dos discípulos, naqueles 40 dias com Jesus, eles estavam ali ligados a Cristo, eles estavam buscando a promessa e eles estavam recebendo. O Espírito Santo preparou o coração dos discípulos para eles receberem a plenitude, e nós precisamos da plenitude do Espírito, que é a chuva serôdia, para o amadurecimento final, para a colheita final. Em Zacarias, no capítulo 10 e o versículo 1, olha o texto que nós encontramos. Precisamos pedir o Espírito Santo, precisamos pedir a chuva, ok? Zacarias, capítulo 10 e o versículo 1. O texto bíblico é o penúltimo livro da Bíblia, ok? Zacarias, capítulo 10 e o versículo 1. A Bíblia diz o seguinte: pedi ao Senhor. A quem? Ao Senhor. Você acha que Deus daria? Ele é bondoso. Pedi ao Senhor chuva no tempo da chuva serôdia. Esta é uma aplicação profética para os discípulos nos últimos dias. E Oséias, no capítulo 6, está bem pertinho aqui, Oséias, o capítulo 6 e o versículo 3 diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor como a alva, a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como a chuva serôdia. Então nós precisamos pedir a vinda do Senhor, e esta vinda do Senhor
Jesus Cristo é através da vinda do Espírito Santo, da chuva serôdia. É tempo de buscar o Espírito Santo, é tempo de clamar o Espírito Santo, e ele vem na chuva temporã para preparar para a chuva serôdia, para a colheita final. Só que aqueles que vão experimentar esta maravilhosa bênção são aqueles que fazem parte do remanescente. E olha, eu queria te dizer, não basta estar na igreja. Há muitos que estão na igreja, eu posso estar correndo esse risco também, e não está vivendo a experiência do remanescente para os últimos dias. Capítulo 10 de Isaías, e o verso 22 diz assim: porque ainda que o teu povo, ó Israel, seja como a areia do mar, o restante, o remanescente, se converterá. Precisa viver uma experiência de conversão, o remanescente, para os últimos dias. O inimigo faz de tudo para impedir-nos de buscar o Espírito Santo, de ter o foco no Espírito Santo, de nos convertermos e santificarmos a nossa vida. O apóstolo Paulo diz o seguinte: seja cheio do Espírito Santo, em Efésios capítulo 5 e o verso 18. Busque, peça, clama o Espírito Santo. Então, assim como os discípulos, aqui no primeiro dia desta série, eu juntamente com você, nós encontramos na Bíblia que os discípulos receberam a promessa e eles buscaram a promessa. Hoje o meu clamor para você e para mim é que nós possamos crer que já está passando da hora de nós pedirmos, de nós clamarmos, de nós buscarmos, de nós acreditarmos na promessa da chuva serôdia. E ao buscarmos, a nossa experiência será semelhante à experiência dos discípulos nos 10 dias. Deus vai vir através da atuação do Espírito. Pedi a chuva, clamai pela chuva, implorai ao Senhor para que Ele derrame a chuva sobre nós. Amigo e amiga, esta é a mais urgente necessidade na nossa vida. Pedir, clamar, implorar diariamente o Espírito Santo. Vamos orar? Senhor, nós precisamos do Espírito. Senhor, nós clamamos a nossa maior necessidade, o Espírito Santo em nós, em nome de Jesus. Amém. Prestou atenção? A necessidade? Pedi, então. Buscai o Espírito Santo. Compartilhe essa mensagem. O mundo precisa saber. Grande abraço.